Olá, eu sou o Leandro, eu sou professor de Ciências da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Bom, nessa aula falarei sobre os répteis, a diversidade de répteis que nós temos atualmente, bem como um pouco sobre a reprodução desses animais. Iniciando esse assunto, vou começar a falar do ovo terrestre, que ovo está presente tanto nos répteis, que é o tema dessa aula, quanto em aves. O ovo, eu vou pedir para que nós imaginemos um ovo de galinha, que tem muitas semelhanças. Nós temos uma casca, nós temos um embrião aqui, com coloração roxa, e uma região amarelada, que seria a gema do ovo, que é chamada de vitelo, que nada mais é do que algumas substâncias nutritivas que vai nutrir o embrião e permitir o seu crescimento e desenvolvimento. Durante o crescimento e desenvolvimento dentro do ovo, esse embrião produz algumas substâncias tóxicas, alguns produtos do seu metabolismo que tem que ser eliminado, que não pode ficar disperso. E esses produtos são acumulados dentro dessa câmara, que é chamada de alantoide. Então é uma bolsa com água e substâncias tóxicas. E essa bolsa auxilia nas trocas gasosas, para que entre oxigênio no embrião e saia gás carbônico. E esse gás carbônico, ele vem e sai por essa câmara de ar. E essa mesma região é onde que entra o oxigênio. E também é importante, nós temos uma vesícula, uma bolsa, que é chamada de âmnio. Dentro se encontra o líquido amniótico, que é um líquido que tem a função de proteção do embrião contra choques que pode eventualmente esse ovo ter. Essa mesma bolsa é a bolsa d'água que podemos encontrar nas mães, nos mamíferos do modo geral, inclusive na espécie humana, que é a bolsa d'água que as mães têm. Bom, agora o ciclo reprodutivo dos répteis e dos anfíbios. Como exemplo, um lagarto de réptil e anfíbio, um sapo. Ambos iniciam a vida a partir de um ovo, mas do réptil é um ovo com casca, do anfíbio é um ovo sem casca. Esse ovo é colocado em ambiente terrestre, esse ovo é colocado dentro d'água principalmente. Após eclodir o ovo, ele chocar e eclodir, vai sair um lagarto, um réptil, com um aspecto semelhante ao adulto. A diferença é que ele é pequeno e não tem ainda maturidade sexual para se reproduzir. E quanto ao anfíbio, nasce uma larva que é totalmente diferente da adulta, que vai sofrer uma mudança na sua forma, ou seja, uma metamorfose, até formar o organismo adulto. Então percebam que há diferenças, que esse ciclo é um ciclo adaptado para o ambiente terrestre, e esse é um ciclo dependente de ambiente aquático. Então os répteis foram os primeiros animais, na escala evolutiva, mais adaptados para viver na Terra. Na sequência vieram as aves e depois os mamíferos. Um aspecto importante dos répteis é a temperatura corporal. Tem animais que não conseguem controlar a temperatura do corpo. E essa temperatura do corpo varia conforme a temperatura do ambiente. Os répteis são assim. Aves e mamíferos não são assim. Exemplo, nós que somos mamíferos, seres humanos. A temperatura média do nosso corpo é 36 graus e meio, independentemente da temperatura do clima, do ambiente. Agora, como exemplo, esse lagarto, ele está no sol para poder aquecer o corpo dele e favorecer ações, como por exemplo, se ele quiser correr atrás de uma presa, ele vai ter energia, mais energia proveniente do sol, que vai ajudar nessa função. Esses animais, quando eles se alimentam, eles vão para o sol, porque a temperatura solar favorece a digestão dos alimentos no seu sistema digestório. Existem alguns répteis que conseguem controlar a temperatura corporal da mesma forma que as aves e os mamíferos fazem. Alguns dinossauros grandes, os grandes principalmente, possivelmente eles controlavam a temperatura corporal. Atualmente nós temos um lagarto brasileiro muito conhecido que é o teiu, também chamado de tiu. É um lagarto grande, cerca de 2 metros de comprimento, que tem praticamente no Brasil todo. Esse lagarto, nessa fotografia em infravermelho, que mede o calor do ambiente. A gente pode observar que o calor, a temperatura dos lagartos estão maiores que a temperatura do ambiente. Tá amarelo e laranjado corresponde a cerca de 30 a 31 graus Celsius a temperatura dos lagartos. O ambiente que está azulado, meio roxo, por volta de 26, 25 graus Celsius. Agora, a filogenia dos animais com ovos com casca.
nós temos aqui os tetrápodes, que são animais com 4 pernas. Como exemplo de um anfíbio temos um sapo, como exemplo de um réptil nós temos uma cobra, ave nós temos um passarinho qualquer e um mamífero, o lobo-guará. Bom, percebam que vocês podem surgir a questão, se são tetrápodes e 4 pernas, por que uma cobra não tem pernas e uma ave tem somente 2 pernas? Uma cobra, as serpentes do modo geral, possivelmente elas evoluíram a partir dos lagartos. Ao longo da evolução, possivelmente foi no período Triássico isso. Então eles perderam as pernas e alongaram o corpo e ficaram com esse aspecto que nós temos hoje. Então a serpente ela é prima evolutiva dos lagartos. E apesar das aves terem somente 2 pernas, elas têm asas, então são tetrápodes também. Então, subindo ao longo da evolução, o surgimento de ovos com casca possibilitou a existência de répteis e aves. Ambos produzem ovos com casca. Já os mamíferos não têm ovos com casca, eles botam ovos. Ovo é uma estrutura que é resultante da fecundação de gametas, do gameta masculino e feminino, do espermatozoide com óvulo. Gera um ovo, mas não tem casca. Não tendo ovo com casca, mas, no entanto, os mamíferos têm pelos e glândulas mamárias, que é a partir do qual se obtém o leite, né? Bom, falar um pouco agora sobre a diversidade dos répteis que nós encontramos atualmente. Aqui nós temos 2 figuras, um crocodilo e um jacaré. O crocodilo, esse especificamente é o crocodilo do Nilo, é um dos maiores crocodilos que tem, cerca de 6 metros de comprimento. Aqui um jacaré, que no Brasil tem uma distribuição no país inteiro, podemos encontrar esse animal, em especial no bioma do Pantanal, que atualmente está sendo devastado com queimadas, né? Esse animal ele pode chegar de 2 a 3 metros de comprimento, um adulto em média, e a diversidade de animais que esse réptil se alimenta, ele pode se alimentar de insetos, de aracnídeos, como aranha, por exemplo, escorpiões, de crustáceos, de moluscos, de peixes, de anfíbios, de outros répteis, de aves e mamíferos, como, por exemplo, roedores, ratos. Agora, lagartos, de um modo geral, coloquei aqui 4 exemplos de lagartos. A iguana, que é um animal que encontramos também na América inteira praticamente. É um animal que tem hábito de viver sobre árvores, se alimentando de folhas, de brotos, de frutos. É um animal que pode chegar a ter 2 metros de comprimento. Muito conhecido por todo mundo, está na casa de quase todas as pessoas no mundo, a lagartixa de parede. Sendo que a nossa lagartixa não é nativa do Brasil, ela é originária da África e possivelmente veio para o Brasil dentro dos navios negreiros. Um animal que nós não encontramos no Brasil é o monstro de Gila, é um lagarto que é peçonhento, ou seja, ele produz uma substância tóxica que morde a pessoa e pode contaminá-la. No entanto, não tem nenhum registro de morte de pessoas mordidas por esse animal. É um animal que vive principalmente em desertos, nos Estados Unidos e no México. Agora, muito conhecido também, o camaleão, que é um animal não muito grande, é um animal que ele tem uma característica que é imitar a coloração do meio ambiente, para se esconder de predadores. Ele também tem uns olhos que conseguem se mover em várias direções. Além disso, tem tanto uma cauda quanto pernas que são adaptadas para se agarrar em ambientes muito finos, em locais muito finos, como por exemplo esse galho aqui. Agora, tartarugas, jabutis e cágados, que são animais com casco. Eu coloquei aqui 3 exemplos, uma tartaruga marinha, que em média esse animal adulto pode ter 2 metros de comprimento e cerca de 500 quilos, mas já tem registros já de tartarugas com quase 1 tonelada, com 900 quilos e 3 metros de comprimento. Jabuti, um animal terrestre, cujo tamanho também varia muito, de 20 centímetros, alguns têm 60, outros até 80 centímetros de comprimento. O cágado, um animal aquático de água doce, também varia muito as espécies, o tamanho, podendo ser encontrado até cágados de até 90 centímetros de comprimento. Agora a filogenia dos répteis até as aves. Bom, nós temos aqui 4 grupos de répteis e uma ave, o grupo das aves. Tartaruga, répteis com casco, lagartos e serpentes. Como eu disse, as serpentes possivelmente evoluíram a partir dos répteis.
jacarés e crocodilos. Aqui tem um grupo extinto já, que são os dinossauros, e as aves, bem próximas aos dinossauros. Filogeneticamente, não é errado falar, é correto falar que as aves são dinossauros modernos. Elas evoluíram a partir dos dinossauros. Isso se deu aproximadamente há 200 milhões de anos. Ofidismo. Ofidismo é o estudo das serpentes. Serpente, cobra, ofídio é a mesma coisa. Aqui nós temos dois exemplos, uma cobra verde e uma cobra preta, ambas se alimentando de lagartos. Nessa figura aqui, uma cobra preta se enrolando ao redor de um lagarto e apertando ele. O nome disso é constrição. Ela aperta o lagarto para poder diminuí-lo, fazer ele ficar pequeno e facilitar se alimentar depois. Além disso, de facilitar a alimentação, essa constrição leva a um colapso, tanto do sistema circulatório quanto do respiratório. O lagarto não está respirando mais, nem o sangue está circulando. Isso favorece a morte do lagarto e vai facilitar que ele se alimente depois. Essa cobra verde é um lagarto muito maior que a boca dela. O que a gente pode observar aí é que ela estica a boca e se adequa ao tamanho do animal. Agora, outras cobras peçonhentas, aqui eu separei três, a cascavel, a jararaca e a surucucu. Todas as cobras têm glândulas de veneno, mas nem todas as cobras têm veneno letal ou prejudicial para os seres humanos. Inclusive, a minoria tem veneno que prejudica os seres humanos. Essas três têm venenos prejudiciais aos seres humanos. Essas três têm uma característica em comum, a cabeça triangular. Nem toda cobra peçonhenta tem cabeça triangular, mas essas têm. E essas três cobras apresentam uma estrutura entre as narinas e os olhos que permite que elas enxerguem radiação infravermelha, ou seja, calor. Elas identificam as presas por meio de calor, principalmente à noite. Agora, duas cobras, uma peçonhenta para os seres humanos, outra não, a coral verdadeira e a falsa coral. A coral verdadeira ela tem um veneno muito potente, talvez o veneno mais agressivo para os seres humanos que tenha no Brasil. No entanto, essa cobra produz uma pequena quantidade de veneno e acaba não sendo tão problemática assim após um acidente. Lógico, a pessoa que sofre um acidente tem que tomar o soro antiofídico. Muitos tentam diferenciar essa cobra, não é fácil, só pessoas especialistas que conseguem. Em média, a coral verdadeira ela é menor que a falsa coral. O que, em média, muitas cobras têm cerca de 1 metro, a verdadeira tem de 60 a 80 centímetros. Mas, repito, é uma diversidade muito grande de espécies. De falsa coral tem aproximadamente 37 espécies. Coral verdadeira, mais de 50. Então, a variabilidade é muito grande para buscar certos padrões, né? A coral verdadeira, geralmente, tem a cauda e os olhos menores. A cauda mais fina e olhos menores. Agora, uma forma muito eficiente de identificar a diferença entre elas é a dentição. Mas ninguém vai abrir a boca desse animal para poder ver esse tipo de coisa. Mas o dente da coral verdadeira, que inocula veneno, fica na parte da frente. É chamada de proteróglifa. E o dente que inocula veneno, que não faz mal para os seres humanos, na falsa coral, fica na parte do fundo. É opstóglifa a dentição dela. Agora, se uma pessoa sofrer, por exemplo, acidentes ofídicos, forem picados por cobras, aqui tem uma série de ações que devem ser tomadas, que são indicadas pelo Instituto Butantan, da USP de São Paulo. Aqui, primeiramente, coisas que não devem ser feitas. Muitas pessoas provocam incisões, cortes no local do ferimento e tentam sugar com a boca. Isso não é recomendado, não funciona. Outras pessoas colocam algumas coisas, tipo esterco, borra de café, ou qualquer outro tipo de coisa, que isso não resolve, não ajuda, apenas vai infectar, vai contaminar aquela região, vai possibilitar o crescimento de bactérias naquela região e pode piorar a situação. Agora, o que deve ser feito? Bom, primeiramente, lavar muito bem o local com água ou água e sabão. O paciente deve ser primeiramente tranquilizado. De preferência, deve manter o local afetado, picado, erguido, suspendido, como nessa figura o braço está suspenso. E, se possível, pegar a cobra para levá-lo ao local onde vai ser oferecido o soro antiofídico, para poder facilitar a identificação de qual soro que vai ser utilizado. E, na sequência, como eu disse, a aplicação do soro antiofídico. Bom,
a cobra de duas cabeças. Apesar do nome cobra de duas cabeças, não é uma cobra, mas é um réptil. Do grupo das anfisbenas, albina, porque não precisa ter pigmentação, porque esse animal vive embaixo da terra. E também não precisa de olhos, porque embaixo da terra não tem necessidade de enxergar. Então, nos olhos tem algumas placas ósseas ou escamas que tampam essa região inútil, né? Esse animal, ele vive enterrado e se alimenta de minhocas, de alguns vermes que se encontram debaixo da terra e insetos. Bom, esse era o conteúdo que eu queria ter transmitido. Bons estudos a todos.